Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vilmara, uma das suas colunas, aliás, todas elas chamam muita atenção, mas uma causou uma curiosidade a mais, porque um condomínio, Mata da Praia, bairro Nobre de Vitória, né, foi surpreendido com uma pichação do tráfico de drogas. O que mostrei, né, Patrícia, que por mais que todos os condomínios adotem todos os cuidados como este e outros também, né? A gente sabe em vários bairros, não é a primeira vez que a gente cita situações como essa. Tomem cuidados, mas às vezes essas coisas podem acontecer, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Um condomínio na Mata da Praia, que é uma área nobre de Vitória, como você falou, tem 1 metro quadrado caro, né? Eles foram surpreendidos aí com uma pichação feita no piso aí de uma garagem e estava escrito lá, Tropa da 12. Tropa da 12 é uma menção a uma das facções criminosas que atua aqui no Espírito Santo, cuja sede é aqui no bairro da Penha. Né, que é o 1º Comando de Vitória. Eu até na coluna fiz menção a 2 coisas próximas que aconteceram agora, né, na última semana, inclusive, né, nós noticiamos aqui na CBN, uma operação aí da Polícia Civil realizada, levou o nome até de Operação Marujada, fazendo referência ao criminoso Marujo, que está lá em Catanduvas, né, em Presídio Federal em Catanduvas. Na verdade, foram presos outros integrantes da facção que, quando em liberdade, ele que estava liderando. E foram presas 9 pessoas, né, em vários municípios da Grande Vitória, todos eles linkados a essa facção. Um deles, inclusive, era um que estava na lista dos 10 mais perigosos do Espírito Santo e que foi detido. Né? No mês anterior, no finalzinho de fevereiro, eu também noticiei, inclusive aqui na CBN, falando de uma outra ação da polícia também, que pegou um parceiro dessa pessoa que foi detida semana passada. Né? Os 2 estavam foragidos no Rio, tinham vindo aqui para o Espírito Santo para promover um ataque. Olha. A polícia descobriu, conseguiu prender um e o outro ficou solto e foi preso na semana passada. Eu estou só dando uma contextualização de quem é essa facção e por que é chamado de Tropa da 12. Só para você ter uma ideia, quando a polícia faz uma operação dessa, as outras pessoas vão para as redes sociais, né, contestar a ação policial. E vários deles aparecem nas redes sociais ou em várias fotos que a polícia já fez registros, né, fazendo menção ao número 12, que é o símbolo do PCV. Por isso, Tropa da 12, né, que foi pichado lá. E como é que foi feito? Né, essa pichação. A informação que está registrada, inclusive, num boletim de ocorrência, chama-se boletim unificado. Até porque foi no chão da garagem, então eles tiveram que entrar no condomínio para fazer isso, ou foi na garagem, na subida do lado de fora, na rua? Não, foi feito dentro da garagem. E como é que foi feito? A empresa tem um contrato com uma empresa, ela tem um contrato com uma empresa que faz prestação de serviços de limpeza de caixa d'água, dedetização do condomínio, é uma empresa regularizada, né? Segundo está explicado lá, totalmente regularizada, com carros identificados, seus funcionários, né, também são regularizados, os uniformizados, tudo direitinho. E foi um desses funcionários, ao terminar o trabalho, antes de guardar o equipamento dentro do carro, né, porque o carro tem autorização para entrar no prédio, porque existe uma ordem de serviço autorizando que ele entre no condomínio para executar o serviço. Né? Inclusive, isso é uma exigência do próprio condomínio para garantir uma segurança. Então, assim, as medidas estavam sendo adotadas. Sim. Né? E aí, ele, antes de botar a bomba que ele tinha, com um bico injetor assim, do produto, ele foi ao lado do carro e fez a inscrição Tropa da 12 no chão da garagem. Ocorre que é um produto químico, né, para detetização. E esse produto químico entrou em contato com a tinta da garagem, provocou a reação e aí tornou visível a inscrição. Aí, assim, a gente pode cogitar uma porção de coisas, né, de que, ele ia fazer isso, não ia imaginar, isso aí são todas cogitações. O fato é que, com essa reação química, ficou escrito na minha coluna, no site A Gazeta, você tem uma foto lá da inscrição, Tropa da 12. O condomínio tomou todas as providências, né, noticiou isso, informou isso, denunciou isso à Polícia Civil, né, isso é dano ao patrimônio, que a empresa já se comprometeu a ressarcir, porque a garagem vai ter que ser repintada, e também é uma apologia ao crime. E isso já foi informado à Polícia Civil, né, já está registrado lá no boletim de ocorrência.
também adotaram novas providências, né, para ampliar ainda mais a segurança que eles já vinham adotando. Então, assim, as ordens de serviço agora, que já vinham com todas as informações da empresa e do supervisor do trabalho, vão precisar agora trazer mais informações ainda sobre o funcionário que vai fazer o serviço, entendeu? Detalhadamente, com CPF, nome completo, foto, para ser identificado também lá. Isso era feito já em relação ao supervisor e acompanhava o serviço. Então, vai se tentar agora ampliar aquilo que a gente já começou falando, né? Por mais cuidado que você tome, mas ainda tem isso. A empresa também, pelo que está relatado, já se prontificou também a identificar o funcionário, né? E auxiliar no que for. É um problema que não é a primeira vez que isso acontece em condomínios aqui no Espírito Santo, né? E está, hoje mesmo, né? Você já deve ter relatado aqui, está tendo uma operação na Grande Vitória, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, focando, inclusive, nessa mesma organização criminosa. Então, é um fato, assim, que se destaca. Ele, inclusive, nessa matéria, fez uma série de recomendações também, né, para todos os moradores moradores e para os próprios condomínios, né, como eles têm os condomínios hoje, eles fazem parte de um sistema chamado Comunidade Segura, que é linkado à Polícia Militar, né, eles fazem uma espécie de convênio, né, assinam um convênio, e a Polícia Militar auxiliam também na checagem de pessoas suspeitas, né, isso, se todos os prédios aderirem ao projeto, né, você tem um conjunto de prédios ali que conta também com apoio, não é o apoio emergencial, né, porque se tiver uma invasão, aquilo você vai ligar para o CIODES e imediatamente a polícia vai vir. É o apoio fora do emergencial, né, percebe uma pessoa que está rondando o condomínio, né, ou as ruas, ou tem um carro abandonado, ou tem alguma situação insegura. Ou um carro suspeito. Eles podem acionar, os prédios são linkados a uma determinada ou companhia, ou batalhão, né, ou unidade da Polícia Militar na região, e aí eles acionam, comunica, a própria polícia checa, passa uma placa, passa uma informação. Isso auxilia no trabalho de segurança, assim, de todos os condomínios, né? E os detalhes, assim, estão lá na minha coluna, né? Eu acho que é bom, assim, sempre esses detalhes de segurança, as pessoas darem uma lida, né? Porque auxilia, assim, no seu dia a dia, né? A gente, às vezes, quer ser gentil com uma pessoa que está entrando no condomínio, e essa gentileza, às vezes, pode representar pode ser caro, pode sair muito perigo. Caro, né? Quantas vezes, se você não está saindo do seu prédio, todo mundo já passou por isso, você vai sair do seu prédio, não, tem uma pessoa parada do lado do portão, aí você fica assim, poxa, eu vou ficar sem graça de fechar o portão na frente da pessoa, entendeu? O correto é você fechar e pede gentilmente a pessoa, por favor, entre em contato ali com a portaria ou com o morador do município, para que do prédio, para que ele faça a sua entrada formal no prédio, você saber, né? Ontem eu fiquei sabendo, inclusive, que já tem outro golpe também, que você faz uma encomenda, né? Seja lá de um alimento, farmácia, mas é mais frequente de comida, mas você faz uma encomenda. E aí, quando chega, por exemplo, se o prédio tem porteiro, o correto é o porteiro interfonar para o morador e falar, olha, sua encomenda chegou. Sua encomenda chegou aqui, né? Principalmente se for uma coisa, um alimento, alguma coisa assim. E aí, o morador autoriza a entrada. Mas tem muitos casos que o próprio entregador fala, não, olha só, ele deixou um telefone para você ligar para ele. Aí o porteiro liga para o celular, uma pessoa atende no celular, fala que é para entrar, só que não é o morador. Olha. Então, assim, a orientação dos condomínios agora é que não ligue para o celular do morador, ligue para o interfone, para o apartamento, entendeu? Para ter certeza de que a pessoa está em casa para poder autorizar. Porque senão ela estando fora, ela pode autorizar e, na verdade, não ser exatamente o que né? É um outro... Hoje em dia, assim, as pessoas têm que estar atentas a todos os golpes, infelizmente. Se o pessoal usasse toda essa inteligência para o bem, né? A gente já tinha descoberto a cura para muitas doenças aí, muita coisa boa já teria acontecido. Agora, Vilmara, antes da gente encerrar, você também tem a informação a respeito da investigação Follow the Money, né? A OAB cancelou a carteira de um advogado no Espírito Santo que está envolvido nas investigações desse caso. Só recuperando ali rapidamente para os nossos ouvintes, essa operação foi realizada no final do ano passado, no início do segundo semestre do ano passado, né? Mas foi no dia 1º de agosto do ano passado, mais precisamente, de uma investigação que já vinha sendo desenvolvida pelo Ministério Público, em que é a suspeita aí de um esquema de utilização de sentenças para saque de heranças. A gente está falando de saque de heranças, aqueles valores de heranças que são valores
um pouco maiores, né, mais consideráveis, né, e que ficam nas contas. Então, houve essa operação e ela resultou no final do ano numa denúncia do Ministério Público, que foi aceita pela Justiça Estadual contra 20 pessoas. Né? Entre essas 20 pessoas tem advogados, tem um juiz, um ex-juiz, tem empresários, né? E uma dessas pessoas é um empresário que fez a prova da OAB e entrou com um processo solicitando a emissão da carteirinha. Né, da OAB. É o senhor Luan Fernando Gilberto Marques, né? Ele entrou com o pedido dessa carteirinha, dessa habilitação aí da OAB, no segundo semestre do ano passado, após a realização de provas. A habilitação a carteirinha chegou a ser concedida no final do ano, bem no finalzinho do ano, e agora, por decisão da Ordem dos Advogados do Brasil, né, nessa gestão da Ordem, esse processo foi cancelado. Não é que a carteirinha está suspensa, não. Já foi comunicado, inclusive, ao Tribunal de Justiça que ela foi cancelada. Tanto que se você entrar lá, já não tem mais, né? E o argumento foi de que o ato da gestão anterior que autorizou a concessão dessa carteirinha, ele desrespeitou o regulamento interno. Há um processo interno para concessão, no sentido de que você apresenta os documentos, depois que ele faz a prova, apresenta os documentos, né? Eles faz uma avaliação de idoneidade, né? Se não tem nenhum processo criminal. No caso deste empresário, o Luan, o Tribunal de Justiça havia informado no final do ano que ele era réu já nessa ação penal aqui. Mas na ocasião, o ato do presidente até então era no sentido de que, como não havia condenação indefinitiva, então ele não poderia não poderia ser impedido de ter acesso à carteira. Mas haveria um regulamento interno a ser seguido, segundo a nova gestão. Ele foi aberto quando o Tribunal de Justiça informou que ele estava respondendo a essa ação, foi aberto o chamado incidente de inidoneidade. E o presidente da OAB, na ocasião, precisaria, segundo é informado agora, ter aberto aí um processo indicado um conselheiro relator para o caso, para depois tomar a decisão e não decidir, né, com base nessa informação. Esse foi o argumento utilizado aí. E também foi informado também que, durante o depoimento, o empresário Luan disse à Justiça que o presidente anterior da OAB era seu advogado em alguma circunstância. Ele estava naquele mesmo acidente de um avião, lembra? Quando o empresário Luan estava voltando do Rio e no acidente de avião com o José Carlos Risque, que era... Então, na praia, não foi? Na praia, exatamente. Maricá, no Rio, se eu não me engano. E ele, na época, foi declarado, né? E o próprio Luan declarou também que nesse momento ele estava prestando, ele era advogado dele lá. Com base nisso aí, a OAB cancelou a carteirinha, ou seja, está cancelado, e isso já foi comunicado ao Tribunal de Justiça. Essas comunicações, assim, a gente teve acesso e viu que está lá no site, né? Que está no Tribunal de Justiça, essa comunicação do cancelamento da carteirinha dele. Quando você cancela, reabre o processo de inscrição, né? Então, assim, ele provavelmente pode pedir novamente e tal. Mas o advogado dele disse que ele já tem uma ação na justiça questionando esses atos aí, e que ele defende a mesma tese que foi do presidente anterior, no sentido de que contra ele não existe nenhuma condenação, nem mesmo uma condenação definitiva, quando é aquilo que o pessoal fala, né? Normalmente usa-se às vezes um termo transitado em julgado. Quando a condenação é definitiva, né? Já não cabe mais recurso. Mas de qualquer forma, que não cabe mais recurso, porque às vezes no Brasil a gente fala assim, transitou em julgado, não cabe mais recurso, e de repente eles sempre descobrem uma forma, né? Mas assim, de qualquer forma, uma condenação definitiva. Foi esse o argumento também do advogado, no sentido de que ele não tem nenhuma condenação definitiva e, portanto, não poderia ter sido impedido de receber esse documento. Mas
a informação que recebemos agora mais recente de que há sim já há decisão da Justiça Federal, nós não tivemos acesso ainda, é uma informação, né, que a gente recebeu mais recente de que há um processo na Justiça Federal, inclusive já em segunda instância, de que há decisão no sentido do cancelamento. Mas essa é uma informação que a gente ainda está tentando levantar todos os dados se de fato ocorre isso ou mesmo não. O fato é que a carteira, no momento que temos aqui a carteira foi cancelada e o advogado diz, contrário do Luan, diz que não essa informação não pode ser tratada dessa forma, eles recorreram à justiça. Nós ouvimos também o RISC, e o RISC reafirmou a mesma coisa, né, que tomou essa decisão, porque durante o período em que ele esteve à frente da OAB, foi respeitado tudo isso, né, o direito a presunção da inocência, né, o direito de presunção da inocência previsto na Constituição Federal ali, né, ou seja, você não tem sentença, nenhuma condenação, então você tem direito à presunção da inocência. Isso aí. A gente continua acompanhando esses casos aqui com a ajuda da Vilmara Fernandes toda quarta-feira. Obrigada, Vilmara. Bom dia a todos nós e até quarta.